Deus nessa manhã, no texto de Êxodo, capítulo 27, os versículos serão de 1 a 21, eu digitei errado quando eu mandei para o pessoal, eu mandei 1 a 31, mas é porque no teclado 2 é perto do 3, né? 1 a 21, estamos desde o capítulo 25 estudando a estrutura do tabernáculo, o local onde Deus havia construído junto ao povo uma casa para que ali a sua presença se fizesse manifesta e ele fosse adorado. E hoje nós vamos entender três itens, três elementos desse tabernáculo. Eu peço que você preste bastante atenção na leitura dos versículos 1 a 21, que dizem assim em Êxodo 27. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás e bacias e garfos e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As cortinas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Essa é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã fala conosco. Nós queremos e precisamos muito ouvir a sua voz. Neste mundo há muitas vozes, Senhor, que competem pela nossa atenção e pelo nosso coração e frequentemente nos distraem, nos fazem esquecer do Senhor. Então, Senhor, reverte em nosso coração, nessa manhã, a maldição deste mundo caído, dando-nos ouvidos para ouvir, coração para receber a boa semente e corações férteis, para que essa semente dentro de nós frutifique a 10 por 1, 50 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho nessa manhã, tá? Vocês podem desenhar uma montanha bem alta, tá? Bem alta. E lá no topo da montanha uma casinha bem pequenininha. E lá da base da montanha até lá em cima você vai fazer uma estradinha sinuosa, cheia de curvas, subindo até lá em cima da montanha, tá bom? Pode fazer esse desenho e depois você vem mostrar para mim e para o pastor Silvio Biso. Meus irmãos, certos lugares são de muito difícil acesso, né? Eu não sei se vocês já viram esses lugares cuja topografia, até o clima, o isolamento geográfico
tornam esses lugares, às vezes, até exóticos, certo? Mas tem gente que mora nesses lugares. Eu vi de perto agora, quando fomos ao Nepal, eu não cheguei aí no Everest, mas fui em parte das montanhas da cadeia do Himalaia, onde existem vários vilarejos, várias pessoas morando ali. Eu sempre ficava pensando, como é que eles fazem para morar aqui? E eu vi de perto, passando por algumas dessas estradas em que um pneu fica para fora e o outro pneu fica para fora. Coisa de filme, meus irmãos. Mas esse é o ponto. O que você faz quando o terreno é íngreme, quando tem risco de deslizamento, tem neve durante o ano, às vezes o ano inteiro? Então, as soluções são criar pontes, túneis. Ali na China, por exemplo, tem a ponte Siduri, uma das mais altas do mundo. Túneis que atravessam as montanhas para facilitar o acesso. No Himalaia, por exemplo, eles se utilizam de teleféricos para transportar pessoas, para transportar cargas. E algumas dessas áreas mais inacessíveis, às vezes você tem que usar helicópteros. Muitas vezes montanhistas ficam presos na neve ou ficam feridos por uma queda. Só de helicóptero dá para resgatar esse pessoal lá em cima. Mas, meus irmãos, o que fazer quando o lugar de acesso é a própria presença de Deus? Como que se faz para chegar no mais elevado e mais inacessível de todos os lugares? Se você olhar para a história da humanidade, e mesmo dentro da história da filosofia, dentro da história das religiões, a humanidade tem lançado mão das suas próprias pontes e túneis, não é verdade? Muitas pessoas usam a meditação e a contemplação da natureza para se elevar até a presença do divino, por meio de silenciar a sua mente, se conectar com coisas transcendentais. Pessoas em todos os lugares têm utilizado-se de rituais, de cerimônias religiosas, rezas e orações prontas, que às vezes são repetidas como mantras, como fórmulas mágicas, que supostamente fazem coisas divinas acontecerem. Leituras de textos atribuídos a espíritos, a entidades, ou a grandes homens espirituais, mulheres espirituais, que alegam ter contato com o invisível, com o transcendente. Mas a grande pergunta é se essas coisas funcionam. Será que Deus aceita esses teleféricos da religiosidade humana? Será que o homem consegue de fato alcançar o santo monte de Deus por meio dos seus esforços? E por incrível que pareça, o texto de hoje é exatamente sobre isso. Ele mostra como o acesso ao Senhor foi viabilizado, mas não pelos homens, e sim pelo próprio Deus do tabernáculo, que providenciou um acesso, um caminho para que pudéssemos atravessar essa grande distância até a presença dele. Então o texto de hoje fala de 3 itens desse tabernáculo que falam disso, tá? Primeiro, esse pátio de adoração, depois o altar de sacrifício e depois a lâmpada permanente, tá? Primeiro, então, olha só esse pátio de adoração. Invertendo aqui a ordem do texto, esse pátio é descrito nos versículos 9 a 19. Nos versículos 1 a 8 é descrito o altar. Mas é muito interessante aqui a maneira como ele fala desse pátio que é cercado por uma grande cortina. Às vezes você precisa de umas visualizações mentais, assim, né? O pátio, ele tinha uma forma retangular, mesmo que você não entenda côvados à medida, mas se a gente traduzir para metros, seria basicamente aqui uma forma em que ela é 2 vezes mais longa do que larga. E tinha uma média aproximadamente aqui de 50 metros por 25 metros. Consegue imaginar isso mais ou menos? 50 metros de comprimento, 25 metros de largura. E é interessante que ele agora vai ser cercado por uma cortina de 2,5 metros de altura. Uma cortina altíssima. Então, os lados mais curtos ficavam a leste e a oeste. Então, o adorador, quando ele entrava pelo portão no lado leste, ele encontraria ali primeiro o altar, e aí ele atravessaria esse pátio, e então ele teria o espaço do tabernáculo, que era proporcionalmente bem menor em relação à área total do pátio. Tá? E essa cerca que cercava o pátio, junto com a cortina, ela era alta de tal maneira de impedir que as pessoas de fora pudessem naturalmente olhar lá para dentro. Não era uma cerca baixinha, era uma cerca alta, com cortinas espessas, sem transparência. E tudo isso, meus irmãos, é muito importante porque comunicava um senso de separação. Esse tabernáculo é distinto do resto do acampamento israelita. Esse próprio pátio era uma área sagrada
em si mesmo, não só o tabernáculo lá dentro, mas o pátio em si já era sagrado. Somente o próprio tabernáculo no qual o Senhor habitava era mais sagrado do que o próprio pátio. E essa distinção é vista pelos materiais que são utilizados. Se você perceber, quando a gente foi descrever a tenda do tabernáculo, tudo era descrito em ouro, basicamente, algumas coisas em prata e bronze, mas era majoritariamente ouro. Já os itens do pátio são basicamente bronze e prata. Todos eles são metais valiosos, mas deixa muito claro que o lugar da presença de Deus lá dentro do tabernáculo estava mais santo, mais santificado do que a própria área do átrio. Mas, meus irmãos, isso era muito interessante, didaticamente, porque você tem que lembrar que lá no capítulo 24, nós tínhamos visto que o povo foi impedido de subir o Monte Sinai quando Deus convocou Arão, os sacerdotes e Moisés. Mas o próprio Arão e os sacerdotes não puderam ir na parte mais a fundo da presença de Deus, só Moisés pode entrar. Ou seja, meus irmãos, o grande ponto é que o livro de Êxodo está impedindo a gente de acessar a presença de Deus inadvertidamente. De qualquer forma, há uma necessidade de santidade para se estar na presença de Deus. Somente aqueles que são de fato santos podem viver na presença de Deus. E aproximar-se dele de qualquer maneira teria consequências fatais. Então aquele pátio funcionava como uma espécie de zona de segurança, uma zona tampão, né, para que as pessoas pudessem habitar seguramente na presença de Deus que estava no meio do acampamento israelita. Mas ainda assim, meus irmãos, embora o tabernáculo fosse totalmente santo, ainda assim aquele pátio era o lugar de acesso dos adoradores. De tempos em tempos, eles poderiam entrar com seus sacrifícios, junto com os sacerdotes, cantando cânticos ao Senhor, e toda vez, meus irmãos, que eles entrassem naquele pátio, eles teriam aquela sensação de novidade, aquela sensação de temor, assim como uma criança quando começa a estudar numa escola nova, e aí a primeira vez que você entra na escola nova, sabe aquele lugar, ou a primeira vez que você entra numa igreja nova, né? Você olha as cadeiras, tudo comunica algo, tudo traz um senso de novidade e de temor. Mas, meus irmãos, era um temor alegre. Quantos textos bíblicos nós vamos ter, principalmente nos Salmos, que mostram qual deveria ser a postura desses adoradores quando entrassem no pátio do Senhor? Por exemplo, Salmo 96, que a gente tanto canta, né? Cantai ao Senhor, um cântico novo. No versículo 8 ele diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Nos seus átrios. O Salmo 100, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Meus irmãos, era um temor alegre, era um alegre temor. Eles deveriam adorar a Deus com alegria, com sinceridade de coração, e Deus não esperava nada menos deles do que uma postura de sincera adoração. Meus irmãos, se aquele pátio, aqueles átrios, era um local de adoração para Israel, quanto mais hoje, que nós já temos a nossa realidade consumada em Cristo, a igreja é uma assembleia santa. Já parou para pensar o que nós estamos fazendo aqui neste dia do Senhor? Pare para pensar um pouco. Qual é o espírito com o qual eu e você viemos aqui? Porque nós estamos aqui, pela fé em Cristo Jesus, no lugar santíssimo do Senhor, já na presença dele, e eu sei que às vezes é difícil você imaginar isso, mas tanto Hebreus quanto 1 Coríntios 11, são textos que nos lembram que nesse momento a própria assembleia dos anjos está adorando o Senhor nas camadas celestiais e nessa igreja. Então nós temos a presença dos anjos de Deus conosco aqui, adorando o próprio Deus, no ajuntamento dos santos. Eu pergunto a você, de que maneira essa perspectiva transforma a nossa adoração? Às vezes eu converso com algumas pessoas e eles acham que a adoração deles vai ser mais calorosa, mais fervorosa, se a gente mexer em alguns itens na liturgia. Se a gente botar, assim, sei lá, uma guitarra distorcida, botar um cântico, aquele que todo mundo bate palma, ou... Meus irmãos, o que é que leva você verdadeiramente a adorar a Deus? São as coisas externas ou a presença do santo no nosso meio? Não importa se a igreja é presbiteriana, batista, metodista, se ela é mais tradicional, se ela é um pouquinho mais animadinha, Deus em si só é suficiente para evocar o máximo do meu e do seu coração. Para nós entregarmos nosso coração a Ele.
Nós esquecemos tudo que nos atrapalha, dissiparmos a nossa mente das distrações desse mundo caído e olharmos pela fé Deus diante dos nossos olhos, com toda alegria, com todo louvor. Deus quer ser adorado, meus irmãos. Isso não significa falta de reverência, até porque muitas vezes as celebrações podem ser confundidas e as pessoas não se portam adequadamente na presença de Deus. Há uma santidade, há uma reverência. Eu creio que todo culto, não importa qual é a tradição protestante da qual a pessoa venha, todo culto deve ter reverência. Todo culto deve ser santo. Todo culto deve ser ordeiro. Isso é bíblico. Mas todo culto deve ser sincero. Todo culto deve ser fervoroso. Todo culto deve ser de coração. Porque senão ou você se torna um legalista, ou você se torna um antinomista. E esses dois extremos não são agradáveis a Deus. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está adorando a Deus nessa manhã em espírito e em verdade? É para você a pergunta. O Espírito pergunta para você e para mim. Então, esse pátio é um lugar que prepara o coração do adorador, do israelita lá e de nós, israelitas aqui, para adorar a Deus. Segundo lugar, meus irmãos, então depois desse pátio de adoração, vem então o altar de sacrifício, nos versículos 1 a 8. E é tão interessante, meus irmãos, porque esse altar portátil, se você for ver alguns desses elementos, como as argolas, são descritos para falar que quando você atravessasse umas barras nele, você poderia carregar aquele altar que tinha um certo peso de um lugar para outro. Ele era uma estrutura maciça, uma estrutura sólida. A própria estrutura, os 4 chifres e a interligação entre eles que formavam esse quadrado, faziam dele uma peça única que não era desmontada quando ele era carregado. Então precisava de um bastante esforço e de uma certa mobilidade também. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que ele ocupava a área central do tabernáculo. As dimensões aqui são muito interessantes. Se você parar para pensar também, traduzindo em miúdos, ele tinha 2,5 metros de largura. É muito interessante porque isso era basicamente a metade do tamanho do próprio tabernáculo. A tenda tinha 5 metros de largura. O altar tinha 2,5 metros de largura. E ele tinha 1,5 metros de altura. Uma estrutura quadrada, oca, feita de madeira de acácia, mas toda revestida com bronze. Devia ser belíssimo, meus irmãos. Belíssimo. Mas também pesado. E é interessante que o Deus se preocupa até mesmo para que esses animais fossem sacrificados nesse altar, para criar uma corrente de ar para fazer a incineração, eles deveriam fazer na parte inferior de cada lado ali uma grade de rede de bronze, é o que está descrito aí. Mas, meus irmãos, falemos um pouquinho da posição, porque a gente vai ter outros textos para falar também, um pouco mais até dos significados mais profundos do altar. Mas a posição desse altar é muito interessante, porque imagina só, as cortinas do tabernáculo estão fechadas, ninguém consegue ver lá dentro. Quando você pode entrar, seja o sacerdote ou o adorador, no dia certo, a primeira coisa que você vê é o altar. Você entra pelo lado oeste, a primeira coisa que você vê é o altar. É como se fosse assim, eu sequer posso chegar lá no tabernáculo se eu não passar pelo rito do altar. Isso era muito importante, meus irmãos, porque ali, repetidas vezes, esses sacrifícios de expiação seriam feitos constantemente. A presença daquele altar era uma presença vívida, de que o povo só poderia se aproximar de Deus somente por meio de um sacrifício sangrento para expiar o pecado. Não haveria outra forma. Era a única maneira dos pecados serem perdoados e levados embora, por meio de expiação, por meio de uma morte no lugar do pecador. Esse era o simbolismo que estava sendo demonstrado ali. Mas, meus irmãos, o que é interessante é que esse era um rito que acontecia com frequência, toda semana. Toda semana os sacerdotes ofereciam sacrifícios de touros, sacrifícios de bodes, repetidamente. Toda semana, e mês a mês, e ano a ano. E depois de um tempo, o povo começou a entender, como Hebreus capítulo 9, capítulo 10 vai mostrar, que a pergunta era se aquela repetição estava dando conta do recado. Será que, de fato, essa repetição, dia após dia, realmente está expiando os pecados do povo de uma vez por todas? Pairava essa dúvida. Na verdade, depois de um tempo, chegou-se a essa certeza de que não.
reverendo Silvio Bispo adiantou, quando homens como Martinho Lutero afixaram as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, no dia 31 de agosto de 1517, ou 31 de outubro de 1517, e um dos questionamentos de Martinho Lutero era justamente se a Igreja Católica entendia que esse sistema de autossalvação não era suficiente para salvar. Imagina só, meus irmãos, a Igreja basicamente dizia que à medida que você faz boas obras e que você traz os seus recursos à Igreja Católica, e se você faz isso continuamente, basicamente o que era dito pelos teólogos católicos é que você tinha uma espécie de sacote, uma bolsa no céu. E cada uma dessas ações, elas iam adicionando uma moedinha de valor celestial. Se você fosse uma boa pessoa, você ia adicionando essas moedinhas. Então, quando você chegasse no céu, essas moedinhas, essa bolsa, teria acumulado dinheiro suficiente, dinheiro espiritual, para você poder entrar na presença de Deus. Então era isso, as pessoas viviam agora constantemente na expectativa de fazer suas boas obras, que às vezes eram chamadas de obras de caridade, do amor caridoso, mas era essa ideia de você ser uma boa pessoa, porque se a Igreja Católica der o selo de aprovação de que você é uma boa católica, um bom católico, se você fez o suficiente, então você entra no céu de Deus, porque afinal de contas as chaves da igreja são confiadas ao Papa e por meio dele aos cardeais, e eles determinam se você foi bom o suficiente para entrar no céu. E aí, você passaria nessa prova? Meus irmãos, esse não é um sistema de libertação, esse é um sistema de escravidão. Ainda hoje, e eu não falo somente da Igreja Católica, mas ainda hoje as pessoas vivem dia após dia, repetindo seus próprios sacrifícios, como se estivessem adicionando moedinhas no seu próprio sacotinho, falando: Deus, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu sou uma boa pessoa. Eu lembro quando a gente morava ainda nos Estados Unidos, tínhamos uma amiga, ela não era cristã, mas ela convivia com a gente lá, uma brasileira, e o negócio dela era todo mundo: mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa ótima, uma pessoa excelente, mas que pessoa boa. E eu e Débora sempre orávamos numa oportunidade de poder pregar o evangelho a ela. Até que surgiu um dia na casa dela, numa dessas conversas, a gente perguntou: por que você fala que todo mundo é uma boa pessoa? Porque é uma boa pessoa, você já viu tudo que ele fez, tudo que ele faz. E aí a gente começa aquele velho teste do Ray Comfort, né? Vamos ver se a pessoa passa na prova dos 10 mandamentos. A gente tem que aprender a fazer isso aqui, viu? Tem livro ajudando a gente a fazer isso. Aí você começa a falar: vamos ver se é bom o suficiente para Deus aceitar? Aí você fala: os 10 mandamentos de Deus. Deus fala: não matarás. Será que a pessoa nunca matou? A pessoa: jamais, meu Deus, nunca fiz uma coisa dessa. Mas a Bíblia diz que se você odiar alguém no seu coração, você já matou aquela pessoa. Ih, rapaz, aí não sei, não posso dizer. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Aí a pessoa: eu tenho certeza que ele é fiel ao marido dela, que ele é fiel à esposa dela. Nunca aconteceu. Mas a Bíblia diz que se você olhar com um olhar impuro para qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, você já adulterou com ela. Ih, rapaz. A pessoa chega no final dos 10 mandamentos, não consegue nem passar nos 10, que são os 613 mandamentos da Torá judaica. Quão bom é bom o suficiente, meu irmão, minha irmã? Quantos sacrifícios você precisaria apresentar em nome próprio para entrar no céu de Deus? E a conclusão da igreja, na verdade a conclusão dos reformadores no século XVI, é que nós nunca conseguiríamos. Porque a própria palavra de Deus em Romanos, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, e no próprio Antigo Testamento já demonstrava a impossibilidade do adorador oferecer quantos sacrifícios fossem, quantos méritos tivesse, quantas bondades sociais ele fizesse, quantos dízimos ele desse na oferta, ou dinheiro para caridade, ou boas ações, nada seria capaz. E eu estou falando não com outro, eu estou falando com você que está aqui nessa manhã. Se você se acha uma boa pessoa, eu sou bom, pastor, no meu caso eu sei que eu pago meus impostos em dia, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom filho, eu quero dizer algo para você: tadinho de você. Tadinho de você. Se você acha que essas coisas serão suficientes para no dia do juízo você chegar na frente de Jesus e falar: mata a bola aqui no peito que eu entro. Não vai conseguir. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, é santíssimo.
E nós, por natureza, não somos nem um pouco santíssimos. E a descoberta da reforma protestante foi o que fazer com aquele tabernáculo, ou com aquele altar que ficava na frente do tabernáculo. Na verdade, o que é que Deus fez com aquele altar? Porque o autor de Hebreus, como nós lemos hoje de manhã, tanto no final do capítulo 9, quanto no capítulo 10, versículos 1 a 18, ele entende que aqueles sacrifícios repetidos, vez após vez, ano após ano, não seriam capazes de expiar o pecado do povo. Então Deus toma sobre si a responsabilidade de fazer o que o povo jamais poderia fazer. Deus se torna o sacrifício. Quando Abraão sobe com Isaac no Monte Moriá, e por um triz, Isaac não foi ali, né? Quase que Abraão não botou a estaca no peito dele. E aí então, quando o anjo impede Abraão de fazer aquilo, e eles olham para trás e nas folhagens havia um cordeiro preso pelos chifres. O cordeiro preso pelos chifres que estava tipificado ali era o próprio Senhor Jesus Cristo. Tipificadamente, Jesus estava sendo antecipado para Abraão e para todo aquele povo, como aquele que um dia viria como ele mesmo sendo sacrifício. Não é que Jesus traria um cordeiro que é perfeito, ele é o cordeiro que é perfeito. O sangue dele, justo, sem mácula, sem pecado, seria capaz de fazer uma coisa que só ele, como sumo sacerdote, poderia fazer: um sacrifício de uma vez por todas para resolver o problema de todo o pecado. Então, o autor de Hebreus nos diz isso, meus irmãos. Jesus, o sem pecado, ofereceu-se de uma vez por todas, e ele trouxe a sua própria natureza humana, ressurreta, subiu aos céus para se apresentar diante de Deus no tabernáculo celestial, como um advogado em nosso nome, fala: eu morri, eu ressuscitei, e são pelos meus méritos, apenas pelos meus méritos, que esses adoradores israelitas vão entrar no tabernáculo de Deus. O altar, meus irmãos, falava desse mérito de Cristo, dessa desistência que nós fazemos de nós mesmos, dos nossos méritos, das nossas conquistas, como tentativas de salvação, para dizer: só a Ti, Senhor, só o Teu nome dá glória, a Ti pertence o louvor, a honra, o domínio, pelos séculos dos séculos, ao Senhor. O Senhor fez isso por nós. E nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, pela graça de Jesus. Em Cristo, nós os cristãos temos um altar maior, não um objeto físico, mas o próprio Cristo que fortalece os nossos corações com a graça do seu sacrifício. Então, meu irmão, minha irmã, com Jesus nada mais é necessário. Ninguém deve buscar outro meio para ter um relacionamento, para acessar a Deus. Nenhuma teoria terapêutica, nenhum misticismo oriental, nenhuma ideia moderna de espiritualidade tem poder para remover pecados. Eu quero que você ouça exatamente o que eu estou falando. Ouça. Eu não estou dizendo que no nosso mundo hoje, e eu não estou falando dessas coisas, que tenham algumas coisas que possam produzir benefícios na sua vida. O que eu estou dizendo e afirmando categoricamente é que nada a não ser o sangue de Jesus pode remover pecados. Se você tentar usar o seu terapeuta, seu psicólogo, o que quer que você tenha escolhido para te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais bem-sucedida, para remover pecados, você vai se frustrar e vai para o inferno. É verdade. É forte falar isso, né? É duro. Tem pessoas aqui que arregalaram o olho, que eu achei que seu olho ia saltar da face aí. O que eu estou afirmando categoricamente é que não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que os homens sejam salvos. Será que você entende isso? A salvação está apenas e tão somente na pessoa, no nome, na morte e na ressurreição do Filho de Deus. E se nós não lutarmos por isso nesse mundo, com unhas e dentes, as pessoas vão tentar se salvar de outras formas.
Elas vão buscar outros caminhos para expurgar os seus pecados. Eu e você precisamos perceber isso, meus irmãos. Nós devemos, nas nossas próprias vidas, orar para que essa graça do sacrifício já feito, ela seja repetidamente renovada sobre nós. O sacrifício já foi feito de uma vez por todas, mas Deus renova sobre nós as suas misericórdias dia após dia, para que uma vez já salvos, presta atenção, uma vez já salvos, as nossas obras agora não sejam tentativas de salvação, mas respostas ao amor de Deus. Ele preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Nós que já somos salvos, nós que já cremos em Jesus, podemos responder ao seu amor. O que é interessante, meus irmãos, é que o texto fecha, basicamente, eu fecho o meu sermão, falando não só do pátio de adoração, do altar de sacrifício, mas dessa lâmpada permanente, do qual ele fala de forma muito breve em 2 versículos. Você percebeu o versículo 20 e 21? Veja aí comigo. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Meus irmãos, a última coisa que ele fala aqui, e poderia até muito bem, talvez, esses 2 versículos pertencerem na divisão ao capítulo 28, porque o capítulo 28 vai começar a falar dos sacerdotes e das vestes sacerdotais e dos ritos sacerdotais. Aqui nós estamos introduzindo Arão e seus filhos, que vão carregar essa responsabilidade. Mas é muito interessante, meus irmãos, porque o que o texto está dizendo é que o povo deveria trazer esse azeite para a lâmpada. É um azeite de oliva para o candelabro dentro do tabernáculo. E até aí tudo bem. Se não fosse o pequeno comentário no versículo 20, que esse candelabro não podia se apagar. Ele tinha que ficar aceso o tempo inteiro. Não é interessante isso? Arão e seus filhos entrariam numa escala, numa rotação de dia e de noite, 24 horas por dia, para manter esse candelabro aceso. Acorda no meio da noite, tira a remela do olho e vai ver se está aceso. Vai manter a chama acesa. Meus irmãos, a presença do Senhor estaria simbolizada por uma chama que jamais se apaga, por um fogo que simboliza a própria presença de Deus e alumiaria a casa de Deus e traria ao povo de Israel a esperança de que a fé deles é viva, como uma chama que não se apaga. Pense na experiência de Moisés, vendo aquela sarça ardente queimando e pensando, caramba, ela não se apaga, olha isso, Deus está presente entre nós. Imagine o povo de Israel andando pelo deserto de noite, tudo escuro, não tinha iluminação pública, mas lá na frente tinha uma tocha gigantesca, uma coluna de fogo que os guiava. Eles ficavam pensando, rapaz, quem é que está mantendo aquilo de pé? Eram símbolos, meus irmãos, de que a presença de Deus no meio do povo era viva, era para iluminar, de que a fé, os elementos institucionais da fé, as paredes do tabernáculo, as cortinas, o altar, só fariam sentido se o próprio Deus estivesse vivo nos corações daquele povo. Meus irmãos, milhares de anos depois, nós estamos aqui nessa manhã, e a chama continua acesa, não é verdade? Porque Jesus morreu e ele não está morto. O sumo sacerdote ressuscitou dos mortos e está na presença de Deus agora ativamente fazendo o quê? Intercedendo por nós e utilizando o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para manter o que vivo dentro de nós? A chama do Evangelho. Alguns anos atrás, interagindo com uma pessoa, um irmão de uma outra igreja, ele tinha saído da nossa igreja presbiteriana para ir para uma outra igreja, encontrei com ele, falei, e aí, cara, como é que você está? Estou bem.
Aí eu perguntei para ele, por que você saiu da igreja presbiteriana? Ele falou, cara, se você quer que eu fale a verdade, é porque vocês presbiterianos não acreditam no Espírito Santo. Falei, como é que é? Eu tinha 16 anos de idade. Não, vocês não creem no Espírito Santo. E aí ele falou, porque agora na minha igreja a gente, o louvor é animado. E a gente fala em línguas. Eu falei, meu irmão, poxa, não entrei no mérito da igreja dele, mas eu falei o seguinte, se a nossa igreja não crê no Espírito Santo, nem igreja a gente é. Porque se tem alguma igreja que não crê que o Espírito Santo é a viva chama de Deus que mantém a nossa vida, esquece, nem igreja é. Apocalipse capítulo 2 e 3 fala que algumas igrejas que não se mantiveram fiéis e permitiram que heresias entrassem e contaminassem a igreja, corriam o risco de ter o quê? O seu candelabro removido. Você lembra disso lá? Deus tiraria o candelabro. Aquela igreja realmente esfriaria e deixaria de ser igreja. Meus irmãos, nós precisamos afirmar categoricamente que toda igreja que é uma igreja fiel precisa do Espírito Santo, mantendo a viva chama do Evangelho em nós. E isso só é possível não por danças e não por músicas animadas. Isso só é possível se a palavra de Deus for pregada e vivida. Vivida! O que o Espírito Santo faz é nos levar para a palavra. E quando Ele nos leva para a palavra em fé, Ele molda a nossa fé. E nós respondemos a isso com amor, com hinos, com gratidão, com vida consagrada. A obra do Espírito Santo não é uma obra de fachada e maquiagem evangélica. Porque tem muita igreja com obra de fachada e maquiagem evangélica que lá na frente acaba em escândalo. A obra do Espírito Santo, meus irmãos, é uma obra de sinceridade do louvor, da adoração. É uma obra que nos convicta dos pecados, nos convence da justiça e do juízo. É uma obra que tira você do seu lugar, da sua zona de conforto. Porque Ele o tempo inteiro pergunta a você, você que já é salvo e eleito, você está oferecendo todo da sua vida e do seu coração? Abacuque olhou para a situação de Israel, o problema com os caldeus, viu que a coisa estava complicada, e ele falou, aviva a tua obra, ó Senhor, faz a tua obra conhecida, move o coração do teu povo. Nós queremos, Senhor, que a viva chama de Cristo perdure em nosso meio. E por isso, meus irmãos, o próprio autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, ele alertou o povo, ele virou, meus irmãos, eu falo para nós nessa manhã. Ele disse lá em Hebreus 10, 24, não deixei de vos congregar, como é costume de alguns. Antes, fazeis admoestações uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Em outras palavras, por que alguns estão parando de ir para a igreja? Já estava acontecendo lá em Hebreus. Por que alguns estão desanimando? Por que a chama em alguns está baixa, abafada, e em alguns casos até não havia nem chama genuína? A apostasia, meus irmãos, a gente sabe que faz parte como um dos sinais dos tempos dos últimos dias, a grande apostasia. Basta você ler 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver lá. Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo agora, as vésperas da chegada do rei, são dias difíceis. O amor tem se esfriado, não é verdade? Há uma dureza de coração em muitos lugares, uma polarização na sociedade, um louvor a Baco, à depravação, ao paganismo. Isso acontece no nosso mundo, e muitos que estão na igreja, influenciados pelas mídias sociais, influenciados pelos candidatos à prefeitura de São Paulo, quer que seja, iludidos pelos messias desse mundo, eles vão se perdendo, eles vão substituindo a fé autêntica pela fé no Instagram, a fé no TikTok. Mas, meus irmãos, o texto diz, e ele usa duas palavras, e eu fecho com isso, que a chama se manteria acesa continuamente, e de que aquilo seria um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, é o que está escrito no último versículo. Meus irmãos, como isso poderia ser um estatuto perpétuo se hoje não tem mais tabernáculo? Como é que poderia ser um estatuto perpétuo se hoje não tem mais sacerdotes?
A resposta é: minha afirmação está errada. Hoje tem tabernáculo e hoje tem sacerdotes. Aonde que o candelabro de Jesus está aceso, meus irmãos? Em nós. Tabernáculo vivo do Senhor e nação de sacerdotes. A sociedade está escura? Tá. Mas a chama do Senhor tem brilhado por meio do seu povo e brilhará cada dia mais, quanto mais perto estiver a volta do Senhor Jesus. Eu sou um amilenista bem convicto de que o mundo é difícil, mas a igreja prospera. O mundo é complicado, meus irmãos. Mas nesse mistério, eu sou um amilenista assim, muito otimista, sabe? Nesse mistério de Deus, a igreja continua avançando, a palavra é pregada, as missões estão acontecendo. Eu estava no grupo familiar essa semana com o pessoal. Graças a Deus pude retomar minha vida de grupo familiar, meus irmãos. Depois de 3 anos ensinando quinta-feira à noite, eu falei: basta, grupo familiar quinta-feira, para mim e para vocês. Aí a gente estava conversando lá e falando sobre o que Deus fez em Genebra em 1555 a 1563, em 8 anos, debaixo da perseguição da igreja católica, em que muitos estavam morrendo e sendo dizimados na igreja. Calvino e aqueles pastores de Genebra plantaram mais de 2.500 igrejas na França. 2.500 igrejas em 8 anos. Ha! E a gente fazendo conta para ver se consegue montar 1, 2. Meus irmãos, a obra do Senhor não para, a chama nunca esteve tão acesa. Talvez você está precisando de olhos para ver o que Deus está fazendo. Talvez você só está vendo a maldade do mundo, o copo meio vazio. Meus irmãos, o copo de Cristo está completamente cheio. Os eleitos estão sendo salvos. A igreja está avançando. Você vai no meio do Nepal, agora está acontecendo um avivamento. Na China, na Índia, nos lugares de maior perseguição, a igreja tem crescido. A chama não se apaga, porque quem nutre a chama é o sumo sacerdote, e nós, os pequenos sacerdotes, estamos com ele. Pedras edificadas sobre a pedra angular, o edifício que jamais desmorona. Meu irmão, minha irmã, como alcançar Deus na casinha no topo da montanha? A gente nunca conseguiria subir essa estrada sinuosa sem antes despencar num desfiladeiro. A gente já caiu há muito tempo, lá em Adão e Eva. Então coube ao santo e maravilhoso Deus que habita no topo do monte, descer nessa estrada sinuosa até nós. E por meio do seu sacrifício, Ele nos resgatou, nos abraçou, nos salvou, e agora, Ele, abraçado com essa igreja, Ele sobe de volta essa estrada sinuosa, e todos aqueles que creem no sacrifício do altar de Cristo Jesus estarão nas moradas do Senhor para toda a eternidade. Aleluia! Eu espero que você creia nisso. E eu espero que você viva a sua vida não como uma tentativa de se auto-salvar no tabernáculo das suas conquistas. Não. Desista de você mesmo, receba o sacrifício de Cristo Jesus na sua vida e o adore em espírito e em verdade. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Tu és o mais elevado de todos. O Senhor construiu a ponte, o túnel, o teleférico que nos levou à Tua própria presença. Nós, os montanhistas que estávamos presos na nossa própria neve, paralisados pelas nossas próprias lesões, tentando salvar a nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia de nós, ainda hoje, a nossa justiça própria, vez por outra, quer tomar o lugar de Deus. Acabamos ofendendo a Tua glória quando não damos glória a Ti. Senhor, justifica o Teu povo pelo sangue do Cordeiro. Livra-nos da nossa própria justiça. Somente Jesus poderia nos dar o acesso que faltava, e nós cremos nisso nessa manhã. E que nós possamos nos utilizar desse pátio de adoração que temos em Cristo, para cooperarmos com a chama acesa, com a lâmpada que jamais se apagará, com a obra de Cristo. Faz-nos confiar em Ti e perceber pela fé que a Tua igreja continuará avançando, por meio de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.